Olá, queridos irmãos. É muito bom estar com vocês aqui através deste canal da rede social para estudarmos juntos a palavra de Deus. Na aula passada, nós estudamos as bem-aventuranças que descrevem o caráter do cristão. Hoje, nós vamos estudar a lição 4, que fala da influência do cristão na sociedade em que vivemos. O texto básico é Mateus 5, de 13 a 16. Peguem o seu caderno, o seu bloco, a sua caneta, o seu lápis e vamos estudar a palavra. Faça as anotações necessárias. Vamos à leitura? Mateus 5, de 13 a 16. A minha Bíblia é a versão internacional, nova versão internacional. O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Na aula passada, como eu já disse, estudamos as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças são padrões de comportamento que Jesus exige de um verdadeiro cristão. Nesse texto, Jesus vai enfatizar a necessidade do cristão exercer influência na sociedade, no mundo em que estamos inseridos, no mundo em que vivemos. Nós bem sabemos que a sociedade de hoje é uma sociedade caótica, cheia de maldade, cheia de violência, cheia de imoralidade e cheia de corrupção. Então faço uma pergunta: que influência devemos exercer nesse mundo que jaz no maligno? Que influência a nossa geração deve exercer no convívio diário e frequente com as pessoas que estão ao nosso redor? O Senhor Jesus precisa de crentes circulando pelo mundo, né? Pela sociedade, pelos diversos lugares, testemunhando sobre ele. E nas diversas áreas onde atuamos, na profissão, nas atividades, seja o local que for, o lugar que for, o nosso ministério é fazer diferença como discípulos de Cristo. O que o texto fala? Ser sal e ser luz. Então, qual é a nossa diferença? Devemos salgar a terra e iluminar o mundo. Para definir a natureza dessa influência, Jesus, no texto que nós lemos, usa duas figuras bem comuns aos seus ouvintes lá da época. Eles conheciam muito bem esses elementos. Em toda casa, por mais pobre que ela fosse, se encontrava esses dois elementos eram encontrados, sal e luz. Então, sal e luz são elementos indispensáveis em qualquer casa, em qualquer lugar. Vamos entender essas duas afirmações a respeito da essência do cristão: ser sal e ser luz. A primeira afirmação de Jesus nesse trecho que nós lemos da Bíblia é: vocês são o sal da terra. Note que Jesus usa o verbo ser no presente. Vocês são, ele não diz vocês serão. O que isso revela a respeito de nós? Revela a nossa essência, revela aquilo que nós somos ou deveríamos ser. Então essa comparação
ou metáfora revela a nossa essência como influenciadores nessa geração pervertida. Jesus compara a influência do crente no mundo com o sal, que era muito usado e ainda é muito usado. O sal tem sido usado desde os tempos antigos, com muitos propósitos diferentes. Era usado na alimentação, era usado na medicina, era usado na agricultura e com outros propósitos. São vários. Em Levítico 2:13 e Ezequiel 43:24, está registrado que o sal era também muito importante nas ofertas e sacrifícios religiosos dos hebreus. Nos livros de crônicas e números, nós encontramos o sal como símbolo de amizade. Outro símbolo muito importante era da relação do povo de Israel com Deus. Na Bíblia nós encontramos o termo aliança de sal. E dependendo da sua versão na Bíblia, você pode encontrar concerto de sal ou pacto de sal. Esse símbolo era um símbolo de fidelidade entre Deus e o seu povo. Era um símbolo de eternidade entre Deus e seu povo. Era a aliança perpétua de sal. O sal era muito valioso nos tempos antigos. Ele era tão valioso que era usado como pagamento de serviços prestados na Roma antiga. Por isso, a nossa palavra salário tem origem nesse pagamento. Usavam o sal como pagamento e aí surgiu a palavra salário. O sal tem pelo menos 3 características e a mais conhecida, a função mais conhecida do sal é ser tempero. Então, o sal, ele tempera a comida. Basta uma pitadinha na comida para fazer a diferença. Eu uso pouquíssimo sal, mas reconheço que ele dá um sabor diferente à comida. Como pouco, mas não deixo de usá-lo. Sempre uso pelo menos um pouquinho. Não uso muito por causa dos problemas de saúde. Então, o que Jesus faz? Jesus compara o crente ao sal, aquele que dá sabor, que faz a diferença num prato. Então, o crente, ele dá sabor, ele faz a diferença onde ele estiver, ou deveria fazer a diferença. Deveria fazer a diferença com o seu modo de agir, né? O seu comportamento, as suas atitudes, com a sua palavra. O crente, na sociedade, no meio que ele vive, na sua família, entre os amigos, ele dá um novo sabor. Então, em qualquer ambiente onde ele estiver, no escritório, na escola, na faculdade, ele dá um sabor que faz a diferença entre ele e o não crente. Na aplicação, podemos ler: a influência do crente no mundo deve ser como o sal para a comida. A presença do crente dá um novo sabor ao ambiente, no escritório, na faculdade, na fábrica, etc. Será que a nossa presença tem essa influência positiva, levar sabor, inspirar, estimular os outros a serem melhores do que são, proclamando a palavra de Deus, mostrando que ele precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, que ele precisa ver em Jesus um modelo de vida,
um modelo que traz vida, um modelo que nos inspira a sermos como ele. Além de temperar e dar sabor, o sal é preservador. No mundo antigo, o sal era muito usado para preservar os alimentos, pois não havia geladeira. Então, o sal era esfregado nas carnes, no peixe, para evitar que se apodrecesse e aí não servisse mais para o alimento. Então, o sal é um preservador. O sal evita a putrefação, a podridão. Era a melhor solução para impedir a deteriorização dos alimentos no mundo antigo. Ainda hoje ele é usado como preservador. Ainda hoje ele é usado na carne, principalmente lá no Nordeste, para preservar. A famosa carne de sol, ela é feita dessa maneira, né? Esfregam o sal na carne e põem ao sol para secar. Qual é a aplicação disso? Assim, se o crente vai ser o sal da terra, deve ter uma influência antisséptica no mundo. A presença do crente deve evitar o progresso do mal, derrotando a podridão ao seu redor. Influência antisséptica no mundo. O que é uma influência antisséptica? É uma influência que impede a proliferação dos germes, impede a proliferação do pecado, da imoralidade, da corrupção, da maldade. Então, o crente deve estar numa posição de combate com o sal, de combater a corrupção moral e espiritual da sociedade. Então, ele deve preservar em si os valores divinos e aí fazer a diferença nesse mundo tão corrompido. Os cristãos devem ser colocados como numa posição, nós devemos nos colocar numa posição para evitar a podridão. Então, evitar ou retardar o processo de podridão da sociedade. John Stott fala que o nosso papel é o de sermos esfregados, entre aspas, na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para impedir que apodreça. Interessante, ser esfregados, não de forma agressiva, esfregado, né? Dá a impressão que é algo agressivo, mas não, ele usa a palavra fazendo a comparação de como o sal é colocado na carne, espalhado pela carne, para evitar que apodreça. Então, nós, como sal, devemos ser esfregados, entre aspas, espalhados no ambiente em que vivemos, como sal, para evitar o avanço da corrupção, o avanço da maldade, o avanço da violência. Para levarmos com nossas atitudes, como eu já falei, nosso comportamento, a palavra de Deus, a palavra que salva, que restaura, que transforma vidas. Então, precisamos estar no meio da sociedade. Jesus, na oração em João 17, fala: não quero que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos no mundo. E estando no mundo, devemos fazer a diferença. Não devemos nos deixar influenciar. O sal, ele não pega o sabor do chuchu, nem o sabor da cenoura, nem o sabor da carne. É a carne, são os legumes, são as hortaliças que pegam
o sabor do sal. Essa é a diferença. Sermos influenciadores e não influenciados pela sociedade. Outra característica do sal é ligada à pureza. A sua cor, né, a sua brancura, já é símbolo, né, de pureza. Nós, na nossa sociedade, nós atribuímos a cor branca esse símbolo, um símbolo de pureza. Então, o crente, como sal da terra, deve ser símbolo de pureza. O crente, como sal da terra, ele deve ser puro, santificado, porque o sal é um elemento purificador. Se o crente vai ser o sal, ele deve ser um exemplo em todo lugar onde ele estiver. E em qualquer grupo onde ele for, né, estar, ele tem que ser visto como uma pessoa que tenha palavras positivas, que não fale malícias, não falem palavras que sejam ofensivas. Então, nesse mundo muito imoral, né, hoje em dia é uma depravação moral que cresce a cada dia, sexo antes do casamento, infidelidade, sexo explícito na TV, nos cinemas, nas séries. Então, o crente deve fazer diferença nessa sociedade tão imoral. Lá em Colossenses 4:6 diz que a nossa palavra seja temperada com sal, para sabermos como responder a cada um. Então, a nossa palavra nos grupos de bate-papo, nas redes sociais, ou pessoalmente, quando pudermos fazer isso, deve ser uma palavra temperada com sal, nem salgada e nem sem sal, deve ser temperada, deve estar no ponto certo. O que é isso? Uma palavra de sabedoria, sabedoria vinda de Deus, do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito que nos dá essa essência de sermos pessoas que fazemos diferença no mundo. Então, a nossa essência como discípulo de Cristo, como cristão, essa essência ela deve ser levada às outras pessoas que estão à nossa volta através da nossa palavra de consolo, de conforto, de proclamação da palavra de Deus, de proclamação da salvação através de Cristo Jesus. Então, recapitulando, qual é a função de sal? Qual é a nossa essência como cristão? É dar sabor, é preservar, é sermos puros, santos diante de Deus e dos homens. Como cristãos devemos ter uma vida pura, santificada. Qual é a aplicação? O crente não pode se retirar do mundo, mas deve a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Isso não é nada fácil. O crente é chamado a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Como cristãos, como sal da terra, somos agentes de mudança e transformação do mundo. Nós já estudamos as funções do sal. Agora nós vamos estudar a eficácia do sal. A palavra eficácia quer dizer condição para se produzir o efeito desejado, útil para produzir determinado efeito. Em Mateus 5:13, Jesus diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu valor, o seu sabor, se o sal se tornar insípido, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Em princípio, em tese, na teoria, o sal não pode perder o seu sabor de sal. Ele não pode ser insípido, ser insosso. Alguém já viu sal insosso, sal insípido? Então, em princípio, ele não pode perder a sua salinidade. A salinidade faz parte da natureza, da essência do sal. Mas se o sal for contaminado por outros elementos, por impurezas, se ele se tornar impuro, sua salinidade também vai ficar comprometida. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que se os seus discípulos perderem a essência do seu valor perante os homens, para que eles vão servir? Eles perderão a sua eficácia, o seu poder de produzir efeito. Eles perderão a sua utilidade para produzir esse efeito transformador do mundo que tanto Deus exige de nós. A salinidade do crente vem do seu caráter, já descrito lá nas 8 bem-aventuranças. Se não servem ao Senhor com as suas boas obras, se tornarão inúteis e serão rejeitados. Se o crente se deixar contaminar pelas impurezas, pelo pecado que jaz no mundo, perde a sua capacidade de influenciar. Ele se torna insípido, insosso, sem sabor, sem graça, sem atrativo. E Jesus pergunta: como restaurá-lo se ele perder a sua salinidade? Como restaurar o seu sabor? É irrecuperável, não há remédio para o sal sem a sua salinidade. Ou se é sal, ou se não é sal. Ou se é discípulo de Cristo, ou não se é discípulo de Cristo. Quem quer ser discípulo de Cristo tem que ser sal da terra, aquele que tem essência da sua condição espiritual, tem a consciência da sua condição espiritual. Jesus quis dizer que aquele povo tinha que ser firme, tinha que ser equilibrado, no ponto, nem insosso, nem salgado demais. Tem muito crente salgado demais, intolerante com as diferenças, sem respeitar as crenças e as escolhas dos outros. Tanto o insosso quanto o salgado demais não fazem a vontade de Deus. Os dois tipos não demonstram o amor de Cristo. Perderam o sentido real do Evangelho, perderam o equilíbrio espiritual, perderam a sua essência. Um crente que perde sua essência e já não tem consciência da sua condição espiritual, ele é inútil, para mais nada presta. É um crente inútil, não é mais fonte de bênção. Não mata a fome dos famintos, não mata a sede dos sedentos, não veste os nus, não visita os hospitalizados, não servem e não vivem a verdadeira religião. Para que eles servem? Para serem jogados fora, lançados ao chão. Então esse é o destino daqueles que se afastam do seu papel de discípulo de Cristo. É condenado à destruição. E, como a gente já viu, não serve. Ele perdeu a essência. O cristão que não impede a putrefação social, moral e espiritual é sem serventia, não serve para nada. Jesus disse que uma vez esgotado esse poder de salgar, o seu efeito, a sua eficácia, a existência do sal fica comprometida e se perde o seu real valor.
Então o cristão deve ter uma existência com sabor, com alegria, deve salgar o mundo, deve fazer diferença. A aplicação é que não há dúvida a respeito da verdade que Jesus está ensinando. Se não estamos sendo úteis, então seremos jogados fora, seremos lançados à terra. Deixaremos de fazer a diferença e passaremos a ser confundidos com o chão sujo em que os ímpios pisam. Nosso compromisso é salgar, é impregnarmos as pessoas com o tempero de Cristo. Devemos levar sabor à vida dos outros. E não se esqueça, o crente é sal e não açúcar. Eu li um artigo que diz que o cristianismo moderno tem mais a ver com o mel do que com o sal. Procura-se mais adoçar a vida do que salgar o mundo. Vida é como se fosse mel. É o nada a ver. Tudo pode, tudo é permitido. O crente não faz a diferença. Ele não dá sabor à vida dos outros através do seu comportamento, das suas atitudes, da sua palavra de conforto, de consolo e da sua palavra que dá ânimo e que dá esperança. Lá em Mateus 5,14, Jesus faz a segunda afirmativa a respeito dos seus discípulos. Ele fala: vocês são a luz do mundo. Novamente, ele usa o verbo ser no presente. Nós não seremos, nós somos a luz do mundo. É uma outra comparação, é uma outra metáfora que Jesus faz. Mas o que as pessoas estão vendo em nós? Lá em João 8,12, próprio Jesus fala: eu sou a luz. Então, se Jesus é a verdadeira luz, e se em nós habita o Espírito Santo de Deus, se em nós habita o próprio Jesus, nós também somos a luz. E devemos irradiar essa luz. Então, a luz de Jesus brilha em nós, ou deveria brilhar em nós. Deveria aparecer no nosso rosto, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações e iluminar todos que estão ao nosso redor. Então, uma das funções da luz é a visão, ela deve ser vista por todos que estão no nosso meio. Onde nós estivermos, a luz deve irradiar, deve ser propagada. E Jesus fala: não se pode esconder uma cidade construída e edificada sobre um monte. Então, uma cidade construída no alto de um monte, de uma montanha, ela de longe ela é vista, porque à noite as pessoas acendem as suas luzes, as luzes das suas casas. Então, ela é vista a quilômetros de distância. Podemos visualizar a cidade de longe. Então, como a cidade construída no monte, ela é vista à noite, porque se mantém com as luzes acesas, os crentes também não podem se esconder, não podem deixar de brilhar a luz de Cristo. Então, uma das funções da luz é de ser vista. Então, a luz deve ser vista por todos. E como eu falei, como é que ela deve ser vista? Através de nós. Nós somos a luz de Cristo. A luz dissipa as trevas. Paulo, lá em Filipenses 2,15, ele fala assim: façam tudo como filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual
possam brilhar como estrelas no universo, como luzeiros no mundo. Então, o mundo não pode permanecer em trevas. Nós temos essa missão de levarmos a luz de Cristo ao mundo pecador, a essa geração corrompida, a essa sociedade cheia de maldade, cheia de violência. Então devemos levar a luz de Cristo. A luz avisa do perigo. A luz revela a nós. Quando à noite, quando andamos por lugares mais escuros, fica difícil de identificar se há algum perigo, se há algum buraco, algum bueiro aberto, sem tampa. Agora, quando a rua é bem iluminada, aí é muito mais fácil visualizar os perigos que podem estar ali, naquela rua, naquela praça, naquele lugar. Então, a luz avisa do perigo. Então, os discípulos de Cristo, nós, os crentes, somos luz e levamos a luz de Cristo. E a luz de Cristo é o conhecimento da palavra. Devemos proclamar a salvação àqueles que estão perdidos nesse mundo, perdidos no mundo do pecado. Então, o conhecimento de Cristo deve ser levado, porque o conhecimento da palavra nos mostra o perigo pelos quais estamos correndo. Então, a sociedade corre perigo de ser destruída. Então, a palavra de Deus, como sal e como luz, vai impedir ou pelo menos retardar a destruição da sociedade. A luz também é um guia. Lá no Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui está dizendo que, pelo nosso testemunho, nós encaminhamos as pessoas ao caminho, que é Jesus. Então, somos guia, mostramos o caminho, somos referência positiva nesse mundo. Então, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, para tomarmos a direção correta. A sociedade, ela tem que encontrar o caminho que é Jesus. Essa é a nossa missão, mostrar o caminho. E através da palavra, quando proclamamos a palavra, as pessoas podem ver o caminho, ver Jesus em nós, através da nossa vida. Quando nós vivemos essa palavra, não apenas falamos a palavra dele, mas vivemos, as pessoas veem Jesus em nós e querem conhecer esse Jesus que guia, né? Que dá direção. Então, a luz é um guia. A luz deve brilhar no mundo. Em qualquer lugar onde nós estivermos, a luz deve brilhar. Devemos mostrar Jesus ao mundo onde as trevas dominam. Então, onde devemos estar no mundo, como Jesus falou, não quero que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos no mundo, nós devemos, como luz de Cristo, levar essa luz para o mundo em trevas, trevas do pecado, da ignorância, do desconhecimento da vontade de Deus. Então, Jesus não disse, vós sois a luz da igreja, devemos sair das quatro paredes da igreja e levar essa luz ao mundo. Então, devemos brilhar na sociedade, devemos brilhar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo. Ali devemos brilhar como luz de Cristo, para que o povo possa ver Jesus, conhecer Jesus e querer ser discípulo desse Jesus maravilhoso que um dia morreu na cruz para nos salvar, que um dia me resgatou, que me tirou da rocha
me tirou da lama e me colocou numa rocha eterna, que é Ele. Então, Jesus é a nossa rocha, é a nossa luz, Jesus é a nossa vida. Devemos mostrar isso ao mundo, que nos trouxe paz, que nos trouxe felicidade, que nos trouxe esperança. E devemos levar também essa paz, essa esperança para aqueles que convivem conosco. Se somos realmente a luz do mundo, o resultado da nossa influência precisa ser notado pelas pessoas que convivem conosco. Em Mateus 5,16, Jesus fala que resplandeça, que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O primeiro resultado é que os outros podem ver as nossas boas obras. As boas obras é tudo que o crente faz e diz. É o testemunho diário da nossa fé em Cristo. O nosso testemunho deve ser diante das pessoas, diante dos homens, diante das pessoas, dos nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, os nossos vizinhos, a nossa família, no nosso convívio social do dia a dia, e não apenas dentro da igreja ou durante o culto. A nossa luz deve resplandecer, deve brilhar dentro da igreja e principalmente fora da igreja. A luz de Cristo em nós deve ser evidenciada não só na nossa fala. A luz de Cristo deve ser evidenciada no nosso comportamento, nas nossas atitudes. As nossas atitudes devem ser coerentes com aquilo que pregamos, com aquilo que falamos. Outro resultado é que os outros podem glorificar a Deus. O culto que agrada a Deus é o que ocorre por meio dos nossos atos no dia a dia. As boas obras não salvam o pecador, nós sabemos bem disso, mas com certeza as boas obras, mostram que o pecador, por que o pecador foi salvo, para que o pecador foi salvo. Lá em Efésios 2:10, está escrito assim: somos feitura sua, feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Fomos criados para glorificar a Deus, fomos criados para exaltar e adorar o nosso Deus. Mas fomos salvos para as boas obras, fomos salvos para servir. Podemos concluir que Jesus quer enfatizar a diferença fundamental entre o crente e não crente, entre a igreja e o mundo. Aprendemos hoje que fomos colocados neste mundo com um duplo papel, como sal para interromper ou pelo menos retardar este processo de corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas. Não temos sabor e luz próprias. Jesus em nós dá sabor e dá luz. Então, manifestemos Jesus em nós. Podemos parar para pensar um pouco sobre tudo que nós estudamos até agora. Será que você e eu nos consideramos alguém que influencia, que irradia, que dá sabor à vida dos outros? Será que você e eu somos referência boa para os outros? Será que você e eu apontamos o caminho para a salvação em Cristo? Você e eu somos luz no meio das trevas? Nós temos sido sal
e luz nessa geração? Para refletir. Que o Espírito Santo tenha falado aos nossos corações, ao meu falou muito com o estudo dessa lição. Que tenha falado ao coração de vocês também, que estão assistindo a essa aula. Que possamos não só aprender, conhecer a palavra, mas viver essa palavra no nosso dia a dia. Como é bom, né, irmãos, estudar a palavra de Deus. Então, até a próxima aula. Deus os abençoe.